Muito bem, meu pessoal. Vamos então aqui dar sequência, né, às nossas aulas e vamos aqui falar sobre o elemento class, ok? Vamos falar aqui sobre classe e CSS e vamos aqui ter uma visão superficial sobre este assunto, ok? Na aula passada nós falamos aqui sobre o identificador e nós vimos que quando nós quisermos formatar um elemento de uma forma unívoca, podemos colocar um identificador para ele, ok? E ali colocar o seu código. Agora prestem atenção no seguinte, meus amigos. Imagina que, apesar da gente colocar um identificador único para essas tags que nós vimos aqui, a nossa tag P, se eu quiser, por exemplo, mudar a cor do, ou seja, o tamanho das letras dos dois parágrafos, imagine que eu faço o seguinte, para trocar a fonte e a font size, não é? Coloco aqui, por exemplo, font size 20 pixels, ok? Só que eu quero que os dois parágrafos tenham o mesmo tamanho, ok? Eu vou colocar também aqui font size 20 pixels. Quando eu faço isso, meus amigos, aqui teremos então aqui a tag P crescendo aqui o seu tamanho para 20 pixels, ok? Tenho aqui 20 pixels. Só que o que acontece é o seguinte, eu tive que duplicar o código do tamanho tanto aqui neste ID único e também tive que colocar neste do parágrafo 1, ou seja, do parágrafo 1 e o parágrafo 2. Então, em CSS é possível também nós organizarmos o código através de agrupar determinadas formatações num determinado elemento, ok? E como nós aprendemos aqui que o ID só consegue formatar um único elemento, porque todo elemento HTML que nós quisermos colocar um ID, esse ID deve ser único, é aqui onde vem então o conceito de classe. Na verdade, classe é colocar um código CSS num determinado elemento e depois compartilhar com vários elementos. Esses elementos podem usar a mesma formatação, ok? No nosso caso aqui, para criarmos uma classe, vamos sempre começar com um ponto, ok? Tu colocas um ponto, ok? Ponto e depois colocas o nome da classe. No meu caso, vou chamar aqui de tamanho letra, ok? Estou a colocar aqui uma classe que eu estou a chamar de tamanho letra, porque dentro desta classe eu vou colocar uma formatação que tem a ver com o tamanho das letras. Então, eu pego aqui esse código que eu coloquei aqui dentro desse elemento único, eu vou tirar esse font size daqui e eu venho colocar aqui o font size. E vou tirar também daqui. Por quê? Porque eu quero concentrar essa formatação de tamanho num único elemento. E esse elemento eu chamei aqui de tamanho letra, ok? Quando eu faço isso, quando eu crio esta classe, eu já posso chamar essa classe em vários elementos HTML, ok? Imagine que eu só quero colocar aquela classe para o meu primeiro parágrafo. Eu venho aqui dentro da classe, tá? Dentro do elemento que eu quiser usar, ok? Olha aqui, tem aqui o ID dele, eu dou aqui um espaço e aqui à frente eu vou colocar aqui a palavra reservada class. Quando eu coloco esta palavra reservada class, quer dizer que eu vou chamar uma classe CSS, ok? Então eu vou colocar aqui tamanho letra, conforme eu escrevi lá, ok? Vê que isso que nós estamos a chamar, meus amigos, é o que a gente definiu aqui, tamanho letra, ok? Então, aqui está, aqui chamamos já esse elemento aqui. E se nós virmos aqui já testar, vamos ver que esse aqui reduziu e esse permaneceu com tamanho 20. Só que nós queremos aplicar também para esse elemento. Então, só precisamos colocar também aqui o class, aqui nesse elemento. Só precisamos colocar aqui class e colocar o mesmo elemento, que é o tamanho letra. Feito isso, se nós atualizarmos, vê que esse também já cresceu para aquele tamanho. Então, qual é a moral da história aqui? A moral da história é, quando você quiser ter um código CSS que é compartilhado por vários elementos, em vez de você colocar esse código num ID, no identificador único do elemento, você cria uma classe e esta classe vai então partilhar este código para todo elemento que usar class na sua identificação e colocando o nome da sua classe, ok? E aqui, isso também é importante, porque quando nós fazermos o uso do Bootstrap, na verdade, ele disponibiliza para nós um conjunto de classes, ok? Essas classes são formatações que já foram
feitos pela essa equipa que desenvolveu o Bootstrap e você simplesmente passar a chamar essas classes nos seus elementos HTML, fazendo então com que você já não desenvolva código CSS, porque todo esse código já foi desenvolvido, você simplesmente vai chamando, ok? Então, antes de chegar no Bootstrap, é necessário que você tenha uma noção do que é uma classe, do que é um identificador, de maneira que você não passe a adivinhar fazer as coisas, ok? E como dissemos, aqui, efetivamente, nosso objetivo é dar o B com a BA também da web, se assim podemos dizer, ok, meus irmãos? Então é isso, temos aqui dois conceitos importantes que as classes e os identificadores que a gente falou na aula passada. Agora sim, eu vou deixar aqui um pequeno exercício para que vocês possam colocar em prática esses conhecimentos e na próxima aula vamos falar então sobre outros elementos que vão vir também aqui agregar valor na nossa formação, ok? Estamos juntos e até logo.